y recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Fútbol Club Barcelona al campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el Paris Saint-Germain. No estará mi hija, pero no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. Dessa vez, Luiz Henrique honrará a tua filha com um PSG, não um PSG de estrelas, não um PSG com Messi, Neymar, Mbappé e jogadores que eram considerados os melhores jogadores do mundo, mas sim um PSG que tem jogadores não desconhecidos, mas jogadores sem individualismo, jogadores sem estrelas. Um PSG onde que ninguém botava fé, e da água pro vinho, Luiz Henrique pegou esse PSG e transformou numa máquina e criou o Futebol 2. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre o PSG low profile, como o PSG se tornou low profile e como esse PSG tá agindo e como esse PSG é gigante. Começando obviamente com a saída das maiores estrelas daquele PSG, como o Neymar Jr., Lionel Messi, Kylian Mbappé, além de alguns outros, como Xavi Simons, que acabou voltando do empréstimo com o Leipzig, Manuel Ugarte e Kolo Muani. PSG chegou na temporada 24-25 sem ninguém dando um pingo de fé nele, sem expectativas e sem nada, com algumas contratações, inclusive como o Kvicha Kvaratskhelia, que foi realmente uma surpresa ter saído do Napoli para ter entrado no PSG, uma contratação que muitos acharam que iria ser o fim de Kvaratskhelia, mas estavam muito enganados. João Neves, Doué e Pacho, William Pacho, alguns jogadores não desconhecidos, mas que ninguém imaginava que nesse PSG de Luiz Henrique iriam fazer totalmente a diferença. Do dia para noite, Luiz Henrique chegou e falou: joga no peito do pai que o pai resolve, e deu uma aula e transformou o jogo posicional em um nível a mais, em um nível adiante que o Guardiola já tinha feito. Começando com os principais protagonistas desse elenco, um elenco sem estrelas, um elenco sem individualismo, um elenco realmente coletivo, com o famoso trio de ataque: Dembélé, Bradley Barcola e Kvicha Kvaratskhelia. Dembélé que acabou vindo do Barcelona em 2023, mas nesse ano, com esse novo elenco e essa nova filosofia tática do Luiz Henrique, conseguiu o seu espaço e conseguiu ser o melhor ambidestro do mundo. Dembélé é aquele ponta direita, um jogador rápido e habilidoso, conhecido como sua capacidade de driblar e sua velocidade incrível, que na temporada anota mais de 30 gols e mais de 10 assistências, seguindo como o atacante, a ponta esquerda, ou o 9, Bradley Barcola, um jogador novo que chegou sem nenhuma muitas expectativas, mas ele continua sendo veloz, ágil, um jogador jovem com muito fôlego e muito drible, além de ter um passe e uma visão de jogo fenomenal para um atacante, contando com mais de 20 participações em gols nessa temporada. E para fechar o trio, o falso 9 ou ponta, Kvicha Kvaratskhelia, aquele que veio do Napoli, fez uma temporada maravilhosa no passado, o driblador imprevisível, criativo, um baita finalizador, um craque. Kvaratskhelia é um craque, e é um craque low profile, combinando com o Barcelona. Seguindo para o outro principal pilar desse PSG, Vitinha, de 24 anos, estava nesse PSG a vida inteira, porém nessa temporada está se demonstrando realmente um meia ofensivo do caramba, tendo características parecidas com Iniesta, rápido, técnico, dinâmico, bom de drible e muito criativo. Fabian Ruiz, que chegou nessa temporada atuando como mais um meia central ou um volante, muito inteligente, sabe ter uma boa marcação e um bom passe. Completando esse quarteto no meio incrível, temos Zaire Emery, volante barra meia central, que é o motorzinho do time, novo, veio da base e é muito criativo, é rápido e tem um passe do caramba. E chegando no último desse quarteto no meio de campo, João Neves, volante, o recém-chegado, 19 anos, chegou sem nenhuma expectativa, chegou no low profile, mas é um jovem promissor, que é um baita do marcador, tem uma baita saída de bola e um bom passe vertical. O PSG não usa os últimos anos com estrelas, com jogadores considerados os melhores do mundo em suas posições, não teve boas temporadas, como por exemplo temporada 22-23, onde sim, conquistou a Ligue 1, conquistou o troféu lá da Supercopa francesa, não conquistou a Copa da França, foi eliminado nas oitavas de finais, assim como foi eliminado também nas oitavas de finais da Champions League, assim como 2023-2024, que também foi eliminado nas oitavas de finais da Champions League, mas de resto ganhou a Supercopa da França, a Copa Francesa e a Ligue 1. E esse ano 2024-25, PSG tá fazendo a melhor temporada de sua história,
ganhando a Ligue 1 com sobra, algo que não estava acontecendo nas últimas temporadas. O PSG, nas temporadas passadas, ganhava a Ligue 1, óbvio, é sua obrigação, mas muitas das vezes não era com sobra, e eles tinham que se preocupar muito na Ligue 1, algo que não aconteceu nesse ano, onde eles conseguiram ganhar a Ligue 1 com uma sobra do caramba, dando mais atenção e foco para a principal competição do ano, que é Champions League. Supercopa da França tá ganha, e a Copa Francesa, a final ainda irá acontecer alguns dias antes da final da Champions League, que pela segunda vez em sua história, PSG é finalista da UEFA Champions League. E qual é a real diferença desse PSG para os anos anteriores? Dos anos anteriores a gente tinha muitas estrelas. Existe uma frase do futebol que é muito boa, onde que onde que não dá para somar vários individuais juntos, que o coletivo sempre vai ser melhor do que o individual. E foi isso que a nova filosofia do Luiz Henrique acabou criando nesse elenco, onde sim temos craques, temos bons jogadores, mas nenhuma estrela, nenhum individualista. E Luiz Henrique soube aproveitar disso com sobra, num estilo de jogo onde uma saída de bola com uma linha de 3, sempre focada em triangulações, um jogo posicional, aonde que cada posição do campo, cada posição vai ter um jogador, não importa se é lateral, não importa se é atacante, não importa se é zagueiro, não importa se é meia, mas naquela posição cada jogador vai ter o seu papel para fazer, e cada papel, cada movimento em cada canto do campo vai fazer total a diferença para, através das laterais, achar um passe no meio ou achar um cruzamento na lateral, achar alguém infiltrando para poder finalizar no gol. Um PSG muito focado, também com um estilo de jogo muito parecido com o que chamamos de tic-tac, mas não é tic-tac, é somente um jogo posicional, mas muito bem efetuado, um jogo posicional onde que o Luiz Henrique ensina que o jogo posicional não é um jogo onde você precisa necessariamente prender os jogadores na sua posição. Cada lugar no campo possui um jogador, e não importa a posição desse jogador, esse jogador vai fazer aquela função, assim como a gente vê, por exemplo, o João Neves ou até mesmo o Hakimi sendo o 9 ou falso 9 e finalizando e pisando a bola na área como se fosse um 9. Ou às vezes a gente vê o Kvaratskhelia ou o próprio Dembélé na linha de zaga. E é isso que o Luiz Henrique faz. O Luiz Henrique, cada local do campo precisa ter um jogador. Cada jogador precisa ter essa função, e cada função vai atrair a marcação junto ao jogador, vai fazer tal coisa completamente planejado para causar um efeito e mudar completamente a armação da jogada. E para isso ser possível, esse PSG não precisa ter estrela. Esse PSG precisa ser um time coletivo, um time entrosado. O que é que esse PSG é? E esse PSG é um grande exemplo de que para um time ser uma máquina, não necessariamente precisam ter estrelas, não necessariamente precisam ter jogadores melhores do mundo. Um exemplo foi o Leverkusen de 2023 e 2024. Era um Leverkusen onde sim, tinham jogadores muito bons, mas não tinha nenhum jogador estrela, não tinha nenhum jogador individualista, não tinha nenhum jogador que era datado como o melhor do mundo. Eles foram datados ao melhor do mundo no final da temporada, mas gente, toda a temporada eram só apenas bons jogadores, que antes de estarem na mão do Xabi Alonso eram jogadores comuns, e na mão do Xabi Alonso, com entrosamento com a coletividade, se tornaram baita jogadores. Então esse PSG é um exemplo de que a coletividade dentro do futebol acaba, sim, sendo melhor do que apenas talentos individuais. E o grande brilho desse PSG está sendo na Champions League, onde que não teve uma boa fase inicial da Champions League, datado até cair para a Europa League, porém nas oitavas de finais ele começou a brilhar, eliminando o Liverpool, que Liverpool estava sendo datado como um dos melhores times do mundo lá na Premier League, jogando pra caramba a Premier League. Recentemente até foi campeão, tem 5, 6 anos que o Liverpool não era campeão. Ele já eliminando o Liverpool nas quartas de finais, já goleando o Aston Villa, que também não era pouca bosta. O Aston Villa era muita bosta, chegando na semifinal contra o Arsenal, que recém-eliminado o Real Madrid, um Arsenal que estava muito forte, até porque eliminou o Real Madrid e foi vice da Premier League. Porém, PSG de Luiz Henrique não se abalou e enfiou vários gols no Arsenal, passando para a grande final, que é contra a Inter de Milan, que vai ser no final dessa semana. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi apenas isso. Espero que vocês fiquem bem. Deus abençoe vocês. Quis explicar rapidinho aqui como que funciona e como que surgiu o Barcelona Low Profile. Fiquem com Deus, um beijo na bunda de vocês e tchau.